pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. Continuando a reflexão, né, sobre o capítulo de Levítico, hoje nós vamos falar do capítulo de Levítico 13. Esse capítulo é um capítulo muito importante, onde Deus orienta Moisés e Arão, são Arão e seus filhos, né, os sacerdotes, para como tratar com relação a doenças, nesse caso a lepra. Como tratar no caso dessa doença, dela aparecer de forma superficial, de forma mais profunda, se precisa afastar, se não precisa afastar, o que eles fazem? Eles curam? Eles curam ou Deus é quem cura? Nós vamos falar disso nesse capítulo. E eu acredito que hoje, né, existe uma lepra moderna, né? Uma lepra dos nossos tempos atuais, e que nós precisamos tomar cuidado para que ela não comece de forma superficial e se torne profunda e possa levar a gente realmente à morte espiritual, né? Bom, esse é um capítulo de hoje, tá? O capítulo nós vamos refletir aqui, o capítulo de Levítico 13, tá? Eu quero pedir a você, antes de mais nada, que se inscreva no canal, tá? Para que você possa receber notificações de novos vídeos. Nós fazemos vídeos diariamente aqui, refletindo um capítulo da Bíblia e procurando viver de acordo com o ensinamento desse capítulo. Beleza? Vamos lá então. Contextualizando o capítulo de Levítico 13, nesse capítulo, como eu disse, Deus orienta Moisés e Arão a como que eles vão lidar com pessoas que estejam com lepra. Como assim? Bom, se a pessoa aparece mancha na pele, o sacerdote, Deus orienta como que o sacerdote vai lidar com isso. Se ela for superficial, que tipo como é que ele vai lidar? Ele vai afastar a pessoa? Se ela for mais profunda, o que ele faz? Quanto tempo afasta se for superficial? Quanto tempo afasta se for profunda? A questão da lavagem das roupas, tudo isso. Mas uma coisa muito interessante nesse contexto é que os sacerdotes, eles não têm, tá, o poder de curar o problema da lepra, ok? Essa cura, ela vem para Deus. Você precisa depender de Deus para que Ele o cure, beleza? Não são os sacerdotes. Importante deixar isso bem claro, porque fica parecendo que os sacerdotes têm esse poder e eles não têm. Tá? Tanto na leitura que eu fiz da Bíblia, desse capítulo, eu identifiquei isso, como também eu assisti, né, eu sigo o pastor Diego, lá no canal Jesus é a Bíblia, e eu achei bem interessante também a maneira como ele tratou esse assunto, e deixa bem claro realmente que não há nenhuma menção de cura por parte dos sacerdotes, tá? Quem cura é Deus, ok? Mas nesse capítulo, uma reflexão que me veio à cabeça e que me deu vontade de falar para vocês aqui, é que essa lepra, né, da época, ela hoje, na minha opinião, ela pode ser retratada como o pecado moderno, né? Por quê? Porque a lepra de hoje é o quê? São os pensamentos que você deixa aos poucos ele entrando na sua cabeça e que se tornam grandes problemas. Outro dia eu comentei com meu filho, né? Ele mentiu por uma bobagem, uma besteira, uma coisa que eu pedi para ele pegar, ele falou que tinha pego, eu conversei com ele de boa, numa boa, né? Falei como jovem agora, de boa. Conversei com ele, pedindo a ele que não se acostume com mentiras pequenas, né? Porque mentiras pequenas fazem você se acostumar com mentiras médias, e mentiras médias fazem você se acostumar com mentiras grandes. Então, a palavra de Deus fala isso, né? E nós, até mesmo como cidadãos comuns, né, como independente de religião, independente de Bíblia, independente de nada, nós devemos procurar a verdade. Nós não devemos nos acostumar com mentiras. Pai, ele perguntou meu filho, mas aí eu não devo mentir? Não, se mentir você vai mentir, vai acontecer de você mentir. Mas deixa para que isso aconteça numa situação de extrema necessidade, que você realmente não se viu confortável, não viu outra maneira de sair daquela situação e você precisou mentir. Não deixa que isso se torne frequente na sua vida, ok? Mas exceção vai acontecer, somos seres humanos, já falei disso aqui várias vezes e você com certeza sabe disso. A única pessoa perfeita que esteve entre nós foi Jesus. Esse sim nunca mentiu, né? Mas ainda Jesus, ainda que não tenha mentido, haviam situações em que ele saía com respostas
que naquele momento ele não queria falar exatamente o que era para, naquele momento, merecia ser falado, mas ele entendia que não era, e ele é soberano nisso, e aí ele saía da resposta com uma outra pergunta que deixava a pessoa ainda mais confusa, né? E aí ele conseguia sair, mas ele não mentia, ele só respondia de uma maneira que nem todo mundo conseguia compreender. No meu entendimento é isso, tá? Mas ele nunca mentiu. E nós não temos essa sabedoria, não temos essa característica de Jesus, ainda que persigamos isso, né? Ainda que tentamos nos modelar nele, não vamos conseguir. Mas entre nós, sim, mentimos, é normal. Porém, isso não pode se tornar frequente, entendeu, pessoal? Porque essa analogia, eu acredito que seja adequada. Porque a lepra, naquele momento, tinha o seguinte: quando era uma coisa superficial, você ficava às vezes afastado 7 dias, né? Porque você, veja, no momento que o sacerdote identificava que aquilo ali era uma lepra, ou na pele, né, no braço, ou na cabeça, enfim, qualquer parte do corpo, ele te afastava. Então, perceba, na medida em que você é identificado com a lepra, você já se afasta. E aí eu trago para nossos momentos atuais. Veja só, eu acredito que hoje o sacerdote, em muitas situações, pessoal, isso acontece comigo, o sacerdote é a nossa consciência. Porque ainda que você não esteja frequentando uma igreja ou um templo, né, que possa ter um líder, um sacerdote, alguém que represente, que tenha mais experiência que você, que possa te orientar, quando você está igual a mim, lendo diariamente a Bíblia, procurando entender, procurando viver de acordo com aquilo que ela ensina, e você identifica que aquilo ali é errado, quando você se defronta com alguma coisa que você, poxa, isso aqui está errado aos olhos de Deus, a tua consciência é o teu sacerdote, te diz: olha, segura aí, cara, você errou aqui, não foi bacana, vamos procurar resolver isso aqui. Como é que a gente resolve isso aqui? E outro pensamento que veio é justamente esse: como é que eu resolvo um problema, esse tipo de problema? Às vezes, gente, essa lepra, esse pecado, essa coisa que te faz ter que ser afastado ou se afastar, é justamente uma angústia, uma ansiedade, uma mágoa, né? E aí cada um vai buscar a sua maneira de resolver, né? Eu, quando estou ansioso, eu busco a maneira de que eu procuro orar a Deus, procurar me acalmar, procurar pensar em coisas que me façam diminuir minha ansiedade, porque todo mundo tem a sua ansiedade, né? Todo mundo tem o seu momento, por mais que você seja tranquilo, lá você é tranquilo, você é de boa, calmo, ok, mas também tem meus momentos de ansiedade. Outros têm um pouco mais, outros têm menos. Isso é característica de cada um, pessoal, mas você precisa saber como que você lida com isso, como que você enfrenta, como que você sai desse viés de ansiedade para que você possa voltar à naturalidade. Tem exercícios de respiração, eu já vi muitas pessoas falarem também exercícios de respiração. Então, a questão da mágoa, você está magoado, também entregar a Deus. Você vê que todos esses problemas, assim como lá, a questão da cura da lepra não se dava pelo sacerdote, ela se dava pela vontade de Deus. Hoje em dia, né, a lepra moderna, o pecado moderno, ele se dá também a cura pela vontade de Deus. Por você entregar a Deus a mágoa, entregar a Deus a ansiedade, entregar a Deus aquela tristeza que você está, né? Por um motivo que cada um vai ter. Cada um tem o seu motivo. Você tem o seu motivo, eu tenho o meu motivo. Cada um tem o seu motivo. Outras pessoas que estão assistindo esse vídeo também têm os seus motivos particulares. Mas o que nós temos como consciência é que, se você viver angustiado, pelo motivo que for, não é bom. Outro dia eu comentei aqui o caso de uma senhora que perdeu a filha atropelada de moto tem pouco tempo. Cara, lógico que ela tem uma angústia, lógico que ela está magoada, lógico que ela está triste. Porém, se ela não enfrentar, se ela não pedir ajuda a Deus, não entregar na mão de Deus, ela vai ficar cada vez pior. A tendência é que ela amanhã adoeça ou até mesmo venha a morrer por isso. E não é isso que Deus quer, né? Então é a mesma coisa, eu também passei por problemas, passo por problemas, você está aí, passa pelos seus problemas.
Então entrega o seu problema na mão de Deus e procura fazer a sua parte, procura focar em outras coisas, procura ver o problema de uma forma diferente, procura ver a solução que você pode tirar daquele problema, a solução, a lição que ensina você naquele problema específico. Eu acredito que seja isso que pode fazer a gente evoluir, que pode fazer a gente melhorar. Queria que você comentasse, queria entender a tua opinião, o que você acha? Você acha que faz sentido, é por aí mesmo? E veja, gente, eu não estou aqui dizendo que é fácil, tá? Eu não estou dizendo que é estar no dedo que você... Não é isso não. Eu estou dizendo que o fato de não ser fácil não quer dizer que você não deva enfrentar, né? Eu sempre trago esse exemplo aqui porque eu acho que tem muito mérito, sabe, gente, quando uma pessoa consegue emagrecer por conta própria, naturalmente, sem tomar remédios, mudando realmente o seu cotidiano de alimentar, começando a fazer exercícios, se foi uma pessoa que nunca fez. Eu acho que é um mérito muito bacana, deve se levar muito em consideração, porque é difícil, tá? Não é fácil. E isso você não consegue fazer se você não tiver resiliência, se você não tiver resistência, se você não tiver realmente propósito que você quer conseguir fazer. A qualquer dificuldade você, não aguento mais, vou parar, vou voltar para o meu prazer imediato aqui. Porque você realmente precisa se transformar. O fato de emagrecer, o fato de fazer uma reeducação alimentar, ele te transforma. Você sai de hábitos para outros hábitos. E às vezes, essa questão de você curar o teu pecado, curar a tua lepra moderna, é você mudar às vezes de ambiente, é você mudar a bolha que você está. Hoje tem jeito, né? A bolha, né? É você mudar a bolha que você está, é você tentar enxergar as coisas do lado de fora da garrafa. Meu amigo Rodrigo fala muito isso, né? Quando você está dentro da garrafa, imagina o seguinte, você está dentro da garrafa, você não consegue ver o que tem do lado de fora da garrafa, você não consegue ver o que está escrito no rótulo, porque você está dentro da garrafa. Ou seja, você precisa permitir que alguém te ajude e que te diga, olha, do lado de fora da garrafa tem isso aqui, não é isso que você está pensando. Entendeu? E esse alguém que está do lado de fora é Deus. Né? Como era lá atrás o sacerdote, que Deus capacitou para identificar se era isso ou se era aquilo, ele não deu a oportunidade, a capacitação para que o sacerdote curasse. Não, ele deu a capacidade para que o sacerdote identificasse o que era e como é que ele lidaria com isso. Ok, mas não para curar. A mesma coisa é agora. A tua consciência, ela consegue identificar, mas se ela não entregar na mão de Deus, você continua repetindo. E aí é pior, você começa a culpa. Você erra e começa a se culpar. Não sei se isso aconteceu com você. Você erra e fala, caramba, é aquele exemplo do seguinte: você sabe que beber demais não é legal, os teus amigos reclamam com você, você bebe, você faz um monte de besteira, você sabe que não é legal, só que você não procura ajuda. E aí você no final de semana seguinte você faz de novo. E aí você cai, na segunda-feira você fala, caramba, puxa vida, eu fiz de novo, cara. Puxa vida, eu fiz besteira e tal. Aí começa o pessoal te mandar mensagem, te ligar, falar, né? Alguns levam na brincadeira, outros ficam chateados. Você pode até perder amizades por isso. Mas à medida que você procura ajuda em Deus, né? Você procura uma ajuda, que não seja Deus, mas que você ouça um amigo, né? Que você deixe que Deus use um amigo seu para te ajudar, para te orientar. E aí você para e fala, caramba, não, eu preciso realmente mudar. Aí o que eu vou fazer? Como é que eu vou? E às vezes, muitas dessas vezes, você vai precisar se afastar, você vai precisar mudar de ambiente, você vai precisar mudar de pessoas que você se relaciona para que você tenha resultados diferentes, resultados que você realmente busque na tua vida. Beleza, pessoal? Bom, o capítulo de hoje foi esse, tá, pessoal? O capítulo Levítico 13, muito interessante, muito importante, muito profundo, né? Muito mais do que uma orientação de como lidar com a lepra. Eu acho que, eu entendo e acredito que é um capítulo que ensina muito mais a como você lidar com o pecado moderno, com a ansiedade, com a angústia. A ansiedade, eu acredito que seja um dos maiores problemas da nossa sociedade hoje, e acho que esse capítulo tem tudo a ver com isso. Se você ficou até o final, quero pedir a você que se inscreva no canal, tá? Ative o sininho de notificações para que você possa receber aí diariamente aviso dos novos vídeos. Compartilhe com um amigo ou com uma amiga que você também entenda que mereça receber essa mensagem.
Deixe o seu like é muito importante, porque ele leva esse recado, esse vídeo a outras pessoas. Às vezes é uma pessoa que precisa receber uma palavra, às vezes exatamente não é a minha palavra, mas aquele assunto desperta nela a vontade dela buscar essa palavra em outras pessoas, na própria Bíblia, né, que é o ideal. E comente, né, comente aqui nos comentários, deixe o seu comentário pode me ajudar, ele certamente vai me ajudar, ele pode ajudar outras pessoas e faz com que outras pessoas também reflitam e conversem e principalmente procurem viver aquilo que a Bíblia nos ensina. Tá beleza, pessoal? Obrigado a todos que ficaram até aqui e até o próximo capítulo, pessoal.